Livro, A Jornada para a Plenitude capítulo 1. O ruído da existência. A cidade dos males do século não tinha nome no mapa, mas todos sabiam como chegar até ela. Ninguém escolhia ir, mas muitos, em algum momento, se descobriam moradores de suas ruas labirínticas. O ar ali não era feito de oxigênio, mas de um ruído constante e opressor, o ruído da existência. Era uma cacofonia tecida com o zumbido de notificações de telas que prometiam conexão, mas entregavam solidão, com os gritos de vendedores de felicidade instantânea em frascos coloridos, e, acima de tudo, com o sussurro incessante e coletivo da comparação. As construções eram altas e inclinadas para dentro, como gigantes curvados prestes a esmagar quem passava, bloqueando a maior parte da luz do sol. O propósito da cidade era claro: manter seus habitantes perpetuamente ocupados, ansiosamente distraídos, mas jamais verdadeiramente em paz. Em um quarto pequeno no 13º andar de um desses edifícios inclinados, vivia Cuidado. Ele não via a cidade de sua janela, pois a mantinha coberta. Seu mundo era o espaço entre suas quatro paredes e a paisagem catastrófica em sua mente. Sua companhia constante era uma mochila de couro surrado, que ele nunca tirava das costas, nem para dormir. Dentro dela, dezenas de pedras de rio, cada uma gravada com duas palavras: e se? Neste exato momento, ele as esvaziara sobre a cama e tentava, pela 100ª vez, organizá-las por ordem de probabilidade. Sua mente, o palco perfeito para a síndrome do pensamento acelerado, disparava: e se o prédio desabar? E se a porta não estiver trancada direito? E se eu sair e disser a coisa errada? E se eu falhar? E se a dor que sinto hoje for só o começo de uma dor muito pior amanhã? Preciso me preparar, preciso antecipar tudo, não posso descansar. Seus dedos tremiam. Cada pedra que ele tocava abria uma janela de sua memória para um futuro que ainda não existia, mas que, em sua alma, ele já vivia como uma tragédia consumada. O peso em suas costas não era apenas físico, era o peso de todos os amanhãs que ele já havia arruinado em pensamento. Longe dali, em um beco onde o ruído da existência se tornava um eco abafado e melancólico, sentava-se Sombra. Ele não se importava com o futuro, pois estava acorrentado ao passado. Sobre seus ombros caía um manto pesado, de um tecido escuro que parecia sugar a pouca luz ao redor. Era o seu manto de culpa e remorso, tecido com os fios de cada erro, cada palavra não dita, cada oportunidade perdida. O manto era frio ao toque e o mantinha permanentemente curvado, o olhar fixo nas pedras sujas do chão. Sua mente não era acelerada como a de Cuidado, era um carrossel lento e torturante, girando sempre em torno das mesmas cenas. A discussão que não teve fim. A decisão errada que mudou tudo. A pessoa que ele magoou. Sua voz interior não gritava, sussurrava com um veneno lento: tudo foi culpa sua. Você estragou tudo. Olhe o que você fez. Não há conserto, não há esperança. Este breu é o seu lugar, é o que você merece. Ele não lutava contra o peso do manto, acreditava que era sua justa penitência. Enquanto isso, no coração pulsante e caótico da cidade, a Praça das Máscaras, estava vazio. Ele se movia pela multidão, desesperado para se misturar, mas sentindo-se dolorosamente invisível. Em sua mão, ele segurava seu fardo, um pequeno espelho de mão com a moldura de bronze. Mas o vidro era ondulado e imperfeito. Era o espelho da distorção. A cada poucos passos, ele o erguia. Olhava para os outros, sorrindo, confiantes, aplaudidos, e depois olhava para seu reflexo. O espelho o mostrava sempre menor, com traços borrados, insignificante. Sua existência era uma busca frenética por uma gota de validação externa que pudesse preencher o buraco em seu peito. Seu diálogo interno era uma súplica constante: eles gostaram do que eu disse? Será que notaram minha roupa nova? Se ao menos eu fosse tão inteligente, tão bonito, tão interessante quanto eles, talvez eu pudesse finalmente gostar de mim. Cada like em uma tela, cada elogio passageiro, era como água salgada para um sedento. Aliviava por um instante, mas o deixava com mais sede do que antes. Foi então que algo diferente cortou o ruído. Perto de uma fonte seca no centro da praça, um velho pregador de voz trêmula, quase engolido pela multidão, falava. Ele não gritava.
Suas palavras não prometiam riqueza ou sucesso. Ele falava de um lugar diferente. Eu lhes falo de uma terra, dizia ele, cujo caminho é estreito, mas cujo destino é a paz. Falo de uma cidade chamada Plenitude, onde os fardos são trocados por propósito, onde a culpa é lavada pela graça, e onde cada cidadão descobre seu verdadeiro valor. A cura não é fácil, mas é possível. A maioria passou por ele, rindo ou simplesmente ignorando. Mais um louco. Mas para 3 almas exaustas, aquelas palavras não foram um discurso. Foram uma chave. Cuidado, que tinha se forçado a sair para comprar mais uma tranca para sua porta, parou, o som das pedras em sua mochila silenciando por um instante. Sombra, que vagava sem rumo para fora de seu beco, ergueu o olhar do chão pela primeira vez em semanas. E vazio, no meio da multidão, baixou seu espelho. Seus olhares se cruzaram. Não houve necessidade de palavras. No rosto um do outro, eles viram o reflexo de sua própria dor, de sua própria e insuportável exaustão. Viram um prisioneiro do futuro, um fantasma do passado e um escravo do presente. Naquele reconhecimento silencioso, uma decisão foi forjada. Não foi uma decisão de coragem, nem de otimismo. Foi a decisão nascida do último fio de esperança que resta quando todo o resto já se foi. Juntos, sem combinar, eles se viraram e começaram a caminhar na direção que o velho pregador apontava. Para longe do centro da cidade. Para longe do ruído. Rumo a um caminho desconhecido, carregando seus fardos, mas agora, pela primeira vez, não mais sozinhos. Reflexão para o leitor: muitas vezes, nos acostumamos com o ruído de nossas ansiedades e tristezas, tratando o caos como normal. A primeira etapa da cura é reconhecer que você foi feito para mais do que isso. É admitir a própria exaustão. Perguntas de autoavaliação 1. Em uma escala de 0 a 10, quão caótica e barulhenta sua mente tem estado ultimamente? 2. Qual fardo, medo do futuro, peso do passado, necessidade de aprovação você mais se identifica carregando hoje? 3. Você já sentiu o chamado, por menor que seja, para uma vida com mais paz e propósito? O que te impede de ouvi-lo? Gostou do livro? Adquira pelo link na descrição.